Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez, em mais um momento de fé e de oração pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Vou pedir a você que está chegando que já compartilhe aí este momento de fé, esse momento de oração. Também quero te convidar para, neste domingo, nós temos aí o nosso culto, os nossos 7 domingos de busca pelo aumento da fé que opera maravilhas. Estamos buscando também um final de ano próspero, um final de ano abundante. E isso nós vamos receber se a gente buscar. Deus é fiel. Amém? Se você pode aí, já deixa teu like, já compartilha. Também quero dizer para você, meu irmão, você que está chegando aí o nosso culto da virada, dia 31 de dezembro, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, você não pode ficar de fora. Te programa, te prepara, dá teu nome lá e olha, mesmo que você não consiga dar teu nome, você será bem-vindo, mas nos ajuda nisso, dá teu nome que a gente consegue se organizar melhor, porque nós já encomendamos salgados, vamos ter frutas também, porque no final, na virada, vamos ter as palavras proféticas, vamos ter os salgados e as frutas também para confraternizar, além do mais importante, uma santa ceia de virada, vai ser tremendo. Mas vamos lá, vamos ler aqui a palavra de Deus, na 2 aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler aqui um texto que o apóstolo São Paulo escreveu. Ele diz o seguinte, aqui no capítulo 12, versículo 7 em diante. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo estava falando, ele começou a falar de visões e revelações. Ele dizia assim: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu, que está escrito aqui no início do capítulo 12. E aí ele diz o seguinte: se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Queridos, que coisa tremenda. Paulo teve tanta revelação, tanta visão, coisa incrível. Mas aí, ele diz o seguinte: foi-me dado um espinho na carne. E ele pediu para o Senhor. Ele, por 3 vezes, ele suplicou: Senhor, arranca de mim isso, tira de mim isso. Mas o Senhor disse: olha, Paulo, a minha graça é suficiente. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, aqui nós podemos aprender algumas coisas. Paulo, ele estava com esse espinho na carne. Não era para ser destruído, não era para cair, não era para sofrer, mas o espinho na carne de Paulo, ele tinha um propósito. E ele diz: para que eu não me exaltasse. Ele diz no capítulo 12, versículo 7, para evitar que eu me exaltasse. Então, vejam que havia um propósito deste espinho na carne. É interessante este homem chamado Paulo, um homem
muito usado por Deus, um homem poderoso nas visões, nas revelações. Aqui a gente aprende uma coisa, que talvez a maior tentação do chamado de um homem, Paulo era apóstolo, não era o pecado, mas talvez pudesse ser o orgulho espiritual. Por isso que ele disse, para evitar que eu me exaltasse. Então, havia um propósito. Sabe, queridos, esse espinho, ele mostra para a gente alguma coisa, que esse propósito que fez com que Deus não removesse aquele espinho, porque Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado um espinho na carne. Então, esse espinho, talvez aqui, era para que a gente entendesse o seguinte, que talvez a coisa mais perigosa não é uma queda do homem, uma queda moral, mas talvez uma ascensão orgulhosa, porque quando uma pessoa peca, isso fica evidente. Só que o orgulho, ele é sorrateiro, ele é silencioso. Por exemplo, o pecado, ele causa um dano terrível. O pecado, ele destrói pessoas. Mas o orgulho, ele é silencioso e ele vai destruindo de dentro para fora. O pecado, ele escandaliza, mas o orgulho, ele vai corroendo. Então, quanto mais uma pessoa usada por Deus, e Paulo era muito usado, ele disse que pela grandeza das revelações, ele recebeu muita coisa. Então, sabe, o coração às vezes se torna um terreno perigoso, porque o problema é que quando a pessoa cresce, quando a pessoa vai às alturas espirituais, ali a pessoa recebe muita revelação de Deus, mas também ali se revela algumas coisas que estão dentro da pessoa. É interessante que esse espinho que Deus não retirou foi um freio de Deus, um limite de Deus, um trabalhar de Deus. E aqui, este espinho que fez com que Paulo se sentisse fraco, esse espinho aqui, ele impediu que Paulo também se tornasse refém das suas próprias experiências que ele teve, que podiam torná-lo soberbo, altivo, orgulhoso, vaidoso. Então a gente aprende uma coisa: o espinho na carne de Paulo não o derrubou, mas esse espinho o equilibrou. Esse espinho, ele não veio para humilhar Paulo, mas esse espinho, ele veio para criar raízes. Foi uma marca que manteve os pés de Paulo na terra, enquanto as revelações de Deus o levavam ao céu. A gente precisa tomar muito cuidado com coisas que muitas vezes podem corromper o nosso coração. Às vezes nós pensamos que talvez o pecado é a pior coisa, o pecado é ruim, o orgulho também é um pecado, a soberba, a arrogância, a altivez, a vaidade. Só que a diferença é que estas coisas muitas vezes elas são sutis. As pessoas não conseguem perceber. Tem coisas, a pessoa comete um erro, uma queda moral, um envolvimento errado. Isso é uma coisa que todos veem, mas
Tem coisas que as pessoas não veem porque são sutis. Tem coisas que estão destruindo a pessoa por dentro, como uma altivez, um orgulho, uma vaidade, uma arrogância. E isso sim, isso rebenta com o homem. Por isso, o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui está então uma palavra de alerta para a gente, para que a gente compreenda os propósitos. É como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, escreve aqui nos comentários e não esqueça, deixa teu like e compartilha aí com outros. Também quero te fazer um convite para este domingo, vai ser tremendo. Esse domingo o pastor Eliel Lima vai estar aí na IEJN Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, em Barueri, São Paulo. Você não pode perder. Pega teus amigos, tua família e vem para o culto. Já põe na tua agenda aí, você não vai esquecer. 9 horas da manhã, não esqueça, é culto de manhã, 9 horas da manhã, ali na Avenida Aruanã, 120, Barueri, São Paulo, IEJN Alphaville. Amém? E também você que vai estar com a gente no culto da virada, se inscreva, não esqueça, se inscreva e se programe, dia 31, o culto da virada, vamos ter um culto extraordinário, palavras proféticas para o ano de 2026. Também vamos ter ali uma mesa de salgados e de frutas. Vamos tomar uma ceia juntos, Santa Ceia, e depois nós vamos celebrar. Vamos entrar o ano novo na presença de Deus. Vamos entrar de forma vitoriosa. Começa já a colocar aí os teus projetinhos no papel, o que você espera do ano de 2026. Vamos apresentar a Deus já no começo, no primeiro dia do ano. Vamos apresentar nossos pedidos ao Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. E eu coloco a vida de cada irmão, irmã que está aqui diante do Senhor. Eu peço, meu Deus, o Teu favor, peço a Tua bênção, a Tua unção. Eu clamo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida de cada um que aqui está. Eu peço, Senhor, meu Deus, por esta igreja abençoada, a IEJN. Eu oro por todas as IEJNs no Brasil e em nome de Jesus eu abençoo a cada pastor, a cada obreiro, a cada membro da igreja, a cada diácono, a cada profeta, em nome de Jesus. Querido Deus, também nessa hora nós já repreendemos aqui toda a perturbação no meio do Teu povo. Repreendemos tudo aquilo que traz problemas, que traz preocupações, que traz desânimo, que traz cansaço. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo tipo de mal e oramos a Deus para que o Senhor abençoe Teu povo agora. Eu clamo também, em nome de Jesus, pelos irmãos que são empresários, lojistas, autônomos. Eu quero colocar aqui a vida do Celso, da Elaine, a Empilha Nobre, a representação Hélix e também eu quero colocar aqui o irmão Ricardo Meirelles, quero colocar aqui também o Rodrigo, a família e cada empresário cristão aí. Eu oro para que o Senhor levante colunas financeiras, Senhor, na Tua igreja. Eu peço em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ajude aqueles que estão oprimidos financeiramente, apertados, precisando de um recurso, precisando de um alívio financeiro, no nome de Jesus. Eu peço, querido Deus, por um final de ano próspero, um sobejar financeiro, que ninguém precise ficar apertado, preocupado com dinheiro, com contas a pagar. Eu oro para que a ceia de Natal, a ceia do Réveillon, do Ano Novo, seja maravilhosa, seja abundante, seja farta. Eu oro pelo nosso culto da virada, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu peço por todos aqueles que estão de férias, estão saindo em férias. Eu oro para que o Senhor os proteja, os guarde, os livre do mal. E nessa hora eu coloco aqui a vida do Murilo. Eu peço, meu Deus, para que o Murilo se restaure, se recupere completamente no nome de Jesus Cristo.
Eu oro também aqui, meu Deus, pela vida de todos aqueles que nós temos orado, a Fabíola, o Luiz e a Rebeca. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessa família. Oro também aqui, meu Deus, pela vida do irmão Ricardo. Oro aqui pela vida do irmão Arnildo, do irmão Ivani, pelo Anderson. Eu coloco a vida deles diante do Senhor. Eu quero colocar a vida do profeta Vinícius, a sua família, sua esposa, seus filhinhos. Oro pelo seu ministério, sua saúde, suas finanças. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor ponha uma sebe em volta dele, livrando ele de todo o mal e afastando as pessoas mal intencionadas, os homens maus, vingativos. Pai querido, afasta em nome de Jesus. Também peço aqui, meu Deus, pela vida de cada um que aqui está. Eu repreendo toda a enfermidade do alto da cabeça à sola dos pés. Repreendo o espírito do câncer, repreendo todo carcinoma, melanoma e todo linfoma, todo tipo de sarcoma que saia agora. Repreendo em nome de Jesus toda doença cardiovascular, a pressão alta, taquicardia, arritmia, palpitação, AVC, infarto. Repreendo toda placa de gordura nas carótidas e nas artérias. Senhor meu Deus, em nome de Jesus ministramos cura. Receba, põe a mão aí nas artérias, coloca a mão aí. Seja curado nas tuas artérias, que as artérias fiquem limpas, sejam eliminadas todas as placas das artérias, das carótidas e das artérias, em o nome de Jesus. Seja limpo todo o sistema vascular, haja cura no sistema circulatório integral, em nome de Jesus. Repreendo as dores lombares, lombalgias, hérnia de disco, bico de papagaio, lordose, escoliose. Repreendo dores nos joelhos, dores reumáticas, fibromialgia, dores nas juntas, nos ligamentos, bursite, tendinite. Eu repreendo agora todo o problema de cistite, problema da bexiga, infecções da bexiga, que saia em nome de Jesus todo mal no útero e ovário, infecções também. Eu repreendo em nome de Jesus todos os policistos, que saiam, sejam eliminados pelo poder de Jesus. Dores nas mãos, má circulação, mãos inchadas, retenções de líquidos, eu ordeno agora que saia em nome de Jesus Cristo. Ministro cura nas vistas, nos ouvidos, na garganta, na traqueia. Eu repreendo todo o mal, toda enfermidade, em nome de Jesus, sejam curados, em nome de Jesus Cristo. Também eu repreendo aqui todo o espírito de acidente por ar, mar e terra, acidente nas ruas, estradas, rodovias e ferrovias, carros desgovernados, imprudência no trânsito. Repreendo também aqui todo tipo de violência, o sequestro, o assalto, o roubo, o furto, o golpe, o prejuízo, a maledicência, a vingança, a bala perdida, o homem sanguinário, em nome de Jesus, cai por terra. Todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês aqui. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima noite, né? Sonhos proféticos para você. E também eu quero dizer para você que amanhã de manhã, 5h45, estaremos juntos querendo Deus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Amém.